Alô, amigos da RDK Comunicações, estamos com Lisandro Lourenço. Isto aí Isso aí. é o nosso diretor do 7 de setembro de Capitão, o qual veio aqui bater um papo sobre a trajetória do 7, né, nesse campeonato, no campeonato regional Sertel Sicredi 2022. E ele vai contar um pouquinho da história até hoje, né? Depois é outra história, né? É outro capítulo, né? Eu só Partir quero, daqui. eu só quero falar para vocês que estão nos ouvindo e escutando que as camisetas ali atrás do Estudiantes, à esquerda, à direita do 7, as únicas que eu ganhei este ano, do presidente do Estudiantes, e acho que um rapaz que está aqui na minha frente, enfim, deram sorte. O ano que vem que todos me deem camisetas que irão para a final. Quem quiser chegar, que dê a camiseta. Eu tenho perguntas também do Vedói, do Luciano Silva e da Helena Bazejo. Daqui a pouquinho eu passo para ti. Beleza. Podia contar um pouquinho do que foi até o momento? Bem, Nelton e amigos, o 7 de Capitão é uma equipe tradicional do Amador, né? Já há alguns anos vem frequentando ali as primeiras colocações do Regional das Livata, e é uma competição que toda a comunidade trata com muito carinho, uma competição que toda a comunidade se envolve, tem um incentivo, né, da administração municipal, tem um incentivo do comércio local e de todos os responsáveis, ex-presidentes e ex-diretores que passaram por lá, e principalmente de um grupo de jogadores, um grupo que já há algum tempo vem se preparando para colher alguns frutos, como vem colhendo nos últimos anos, né? O 7 esteve já em 2016, chegando às quartas de finais, 2017 vice, aliás, semifinal, e 2018 o título de campeão regional. E depois disso, né, teve somente um regional e agora o segundo já chegando à final novamente. Então é um trabalho difícil, né, por se tratar de uma cidade pequena, 3 mil habitantes, mas que tem o engajamento e envolvimento de toda a comunidade, e talvez esse tenha sido o grande segredo, né, dessas equipes menores, ditas menores, né, a exemplo disso, Juventude da Westfália, Fluminense de Mato Leitão, o ECAS de Imigrante, que chega também na categoria de aspirantes, entre outras aí, que fazem frente e disputam de igual para igual com algumas equipes de um poder aquisitivo um pouquinho maior e de cidades que compõem, né, um número de habitantes maior. E em cima desse número de habitantes, provavelmente, muito provavelmente, um número maior de possíveis jogadores. Então, acho que o segredo dessas equipes menores tem sido esse, né? De um envolvimento de todos, união de forças, na verdade. E essa equipe, quem formou essa equipe? Essa equipe já vem, como eu falei, já vem sendo montada há alguns anos, Ok, né? A mas base é muito forte, a base dos jogadores de lá é muito forte, são jogadores já com passagens, inclusive pelo profissional, né? Wagner, o Paraguai, o Marcelo Facchini também pelo Lajadense, o Geisonzinho, Zinho. E esses jogadores eles foram ganhando notoriedade na região, a partir, claro, do 7 de Capitão, a partir de um momento que o 7 colocou o regional das Livata como prioridade no calendário do município. Esses jogadores foram ganhando notoriedade e por si só, e por consequência foram ganhando experiência. Foram ganhando experiência em outras competições, em outras cidades. E assim formam um grupo muito forte. Além de ti. Além disso, além de uma. Desculpe. sim, além disso tem uma diretoria bastante atuante, né? O Aloysio Zim é o presidente lá do SET, né? O Edson Kuhn é vice-presidente, o José Luiz Possamay é outro diretor de esportes, o Zeca, para nós é conhecido como Zeca, ele é o pai do Alexandre Possamay, do Peleguinho, nosso jogador. E aí vem compondo o Marcos da Costa, o Márcio da Costa, são pessoas lá da indústria, né, de calçados em Capitão e que prestam assim empenho e trabalho ao SET já há alguns anos. E depois disso tem a comissão técnica, né? O Remor Banhara, lá de Mussum, e o Marcos Facchini, também de Mussum. Esses foram convidados. O presidente, então, Aloysio Zin, montou a diretoria, nos convidou para ser diretor de esportes.
né, diretor executivo, enfim, de futebol, e eu fui atrás do Marcos e do Remor, por consequência do Remor, para serem os treinadores, né? Geralmente, habitualmente, o 7 de capitão tem treinador de fora do município, por uma questão, por entender que é mais tranquilo para administrar um grupo onde tem alguns jogadores do município e alguns jogadores de fora do município. Então, um treinador também de fora, ele Não há atritos. não há atritos. Uhum. Tá certo, tá certo. Mas aí fica os aspirantes, então é o pessoal dali mesmo, então. Geralmente sim, Geralmente sim. Tá certo. O aspirante é a pessoa da casa. O Vedói, como sempre, mandou uma pergunta o Rodrigo Vedói, uma Sim. pergunta que podemos deixar para o final. Ele sempre quer alguma coisinha a mais, assim, mas nada de mais, talvez sim. um pouquinho fora do que a gente está conversando. Eu recebi há pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar no ponto aqui, da Helena, quer escutar? Okay. Helena Maria Bazejo, ou Helena Bazejo, que é nossa colega aqui. Esposo do nosso amigo Nico, exatamente, né? Exatamente. Ele joga veterano ainda. Joga veterano, mas da escolinha do 7. Quem tem base nunca perde. Nunca perde. Então vamos escutar ela? Vamos lá. Como é que um clube... Boa tarde, primeiro. Como é que um clube de uma cidade tão pequenininha consegue ser tão eficiente, tá sempre em alta, sempre competindo e sempre competindo para ganhar? Como é que é a comunidade? Como é que eles conseguem manter isso? Porque agora está muito difícil, né? As cidades manter seus clubes. Isso me interessa muito. Qual é que é o segredo deles? Bom, primeiramente um abraço a Helena, né? Nossa colega e amiga de muito tempo, desde a época do Lajadense, né? Vários anos. Como eu falei antes, a comunidade inteira se envolve. A partir do momento que o 7 de capitão decide entrar no Regional Aslivata, e é figura frequente no Regional Aslivata. Como eu falei, já faz parte do calendário do município. Todos na cidade já sabem que vai jogar e todos na cidade sabem que precisam ajudar de alguma forma. Alguns ajudam, né, de forma financeira, outros ajudam com o seu trabalho, né, enfim. Mas também tem alguns segredos, né? Tem alguns segredos de que já por estar há muito tempo disputando, já por estar há muito tempo chegando e brigando pelos títulos, vai se aprendendo. E nas derrotas é que se aprende, né, Elton? Principalmente nas derrotas é que se aprende. Verdade. Então, já cada um que passou por ali dá a sua contribuição, gosta de opinar, gosta de principalmente fazer-se uma reflexão no final do campeonato e avaliar onde errou, aonde pode melhorar. E com isso vem aperfeiçoando, vem melhorando gradativamente a cada ano. E agora, no nosso entendimento, precisava de algo mais técnico, alguém que já tinha disputado, alguém que já tinha ganho, alguém que já tinha alguma experiência como vencedor, como alguém que já tinha, enfim, como falei, alguém que já tinha disputado e vencido o campeonato, né? Porque uma coisa é tu disputar todas as vezes, chegar todas as vezes e não vencer. Outra coisa é tu chegar e vencer. A visão é diferente, o respeito é diferente. E o trabalho, ele é diferente. O trabalho de uns anos para cá tem sido diferente. Principalmente depois do título, o respeito aumentou e os erros minimizaram. Alguns anos atrás, e vais lembrar perfeitamente, só jogava amador aquele jogador mais antigo, mais velho, que tinha deixado o profissional e que depois passaria para o amador. Hoje não. Hoje são jovens, hoje são jogadores aí que tentam o profissional e que não dá certo e acabam vindo para o amador porque é mais rentável para eles. Então precisa alguém que fale a mesma língua desses jogadores que tenha passado por alguma experiência. Então acho que é esse o segredo. Não sei se respondi a pergunta da Helena, mas... Eu teria uma pergunta, já parti para o adversário, mas vamos ver qual é o comentário do Luciano Silva. Não sei se tu lembra do time grande aquele. O time grande, Luciano Silva. O time grande, Pô, né? Nosso grande narrador, guri. nosso comunicador. Nossa, saudade desse guri. Vamos lá, vamos ver o que ele comenta para nós. Assim, sobre o 7 de capitão,
falar para ele, perguntar para ele qual a avaliação dele sobre a competição, sobre como o 7 iniciou o regional, da forma que ele está vendo como diretor a chegada do 7 mais uma vez na decisão. E é claro, a pergunta que eu acho que todos querem saber, né? O que fazer para parar o ataque do Estudiantes, né? Como vencer o Estudiantes fora de casa ou em casa, beleza? Grande abraço, feras! É. E antes de mais nada também parabenizar ele, né? Pelo trabalho que ele faz externamente, né? Mas claro que tem o treinador, tem o presidente, enfim, diretor como ele faz um bom trabalho. Parabenizar a equipe do 7 pela chegada na decisão, né? E que ele não também tem reais condições de levantar o caneco. É isso aí, né, Luciano? Um grande abraço. Enfim, saudade do amigo. Realmente, o planejamento ele foi feito, né? E a cada ano tem se repetido, mas ele precisa ter um objetivo final. E lá fica muito claro para nós, uma vez que o 7 de capitão, a exemplo do Estudiantes, e como eu falei antes, a exemplo de outras equipes que já são tradicionais no regional, de maneira nenhuma entram para participar da competição. Entram para esse ano, a gente vai participar. Não, o planejamento todo é feito em cima de uma possível conquista ou de ir mais longe possível, né? Até porque esses clubes nos últimos anos têm chegado com frequência. Então o planejamento foi desde o início pautado em cima de ter êxito, de conquistar o objetivo, né? Seja o título, seja a final, seja a semifinal, enfim, estar entre os melhores. Né? E em cima disso foi buscado pessoas ali com capacidade, né? O Remor Banhara, ele é um treinador, ele é treinador com todos os diplomas aí, uma licença C da CBF, que pode trabalhar inclusive em clubes profissionais, né? Então ele é treinador, ele vive disso, né? O Remor Banhara. E o Marcos Facchini também já tem 10 anos de experiência de regional como treinador, como dirigente, inclusive há 2 anos atrás chegou com o Ouro Verde de Encantado, uma equipe modesta, né? E que também fez bons trabalhos, o Marcos Facchini, no Serrano de Encantado também. Então essas duas pessoas, principalmente essas duas pessoas, colocaram aquela qualidade necessária ao trabalho, aquela experiência, aquela vivência, e principalmente através deles, né, foi buscar os jogadores, lá o 7 de capitão ele pode pegar, então pode trazer 10 jogadores de fora do município para compor o elenco, e desses 10 jogadores, muitos passaram por essa avaliação deles, né, por essa lista deles, então trouxeram os jogadores também, juntamente com nós, né, algum ali que a gente indicou também, então em cima disso foi montado um planejamento, mas sim, pautado nisso, de sempre ir o mais longe possível, mas principalmente não fugindo do objetivo, que é a conquista do título, ou que é chegar à final, ou que é a semifinal, enfim. Quanto mais longe, melhor. E a pergunta dele, como é que tu vai parar? Como parar, essa é a parte do Remor e do Marcos, né? Mas realmente estão muito bem. Estudiantes é uma equipe invicta, que não perdeu na competição, né? E em contrapartida, o 7 é muito forte também, principalmente em seus domínios. Então acredito muito num bom jogo e a gente vai fazer realmente o que vem fazendo dentro da competição, respeitando a equipe do adversário, mas também apostando nas nossas virtudes, nossas qualidades. O nosso ataque, até o último jogo, era o mesmo número de gols, por exemplo, que o de Estudiantes. Então, posso fazer uma pergunta agora fora disso? O Vedói sempre faz aquelas perguntinhas. Vedói não adianta, né? Vedói não adianta. Aspira a algum cargo nas LIVAP? Bom, o que eu posso dizer, e que não é mais segredo, porque eu já falei para o meu presidente lá, para o 7 de capitão, para os nossos treinadores também, eu não fico ano que vem no 7, por aspirações profissionais, eu tenho aspiração profissional, eu quero buscar algo dentro do futebol, quero buscar algo dentro desses... Eu tenho um novo projeto também, né, dentro do futebol, e sim, acredito que nesse momento me atrapalharia, né, sim, esse cargo, importante cargo, como diretor de um clube amador. Então, já é fato, não ficarei mais no 7 capitão, nessa função não, meu último ano,
E daí sim, tem-se tempo ainda para analisar, para pensar, mas acredito friamente que precisa haver uma reciclagem. Falo aqui como jogador, como pessoa que gosta muito do futebol, e falo principalmente como dirigente também agora, como ex-treinador, então tive como treinador na Copa Integração, que todo um processo de organização ele passa por uma melhora, e acredito que seja o momento de melhorar, seja o momento de ter uma nova estrutura, seja o momento de talvez sim novas pessoas dirigirem. Então o senhor aspira As mesmo, Vivata, né, meu querido? né? Eu por si só não tenho interesse em, claro, em Mas está à concorrer a nenhum disposição. cargo, mas estou à Estou à disposição disposição. se vier o convite, claro. Perfeito, querido. Espero estar em Capitão, conforme eu combinei contigo antes do bem. campeonato, certo? A gente Muito combinou, bem. né? Combinamos que na Combinamos que eu final estaria na final lá. final lá. Tá, Vamos esperar lá a RDK na final. Se é um convite, estarei. Tá? É isso aí. Valeu. Então a gente vai falar depois do campeonato, seja campeão ou não. Estaremos juntos aí para conversar sobre futebol. Que tu é bom nisso, meu querido. Forte abraço. Muito obrigado, RDK. Muito obrigado, Noel. Tem uns amigos.